Dando continuidade à nossa programação, convidamos agora a fazer uso da palavra o secretário estadual de Minas e Energias do Rio Grande do Sul, senhor Lucas Redecker, que nesse ato também representa o governador do estado, José Ivo Sartori. Bom dia a todos, bom dia a todas. Inicialmente quero cumprimentar o Pedro Reginato, que representa aqui a Gabritas, Sindibritas, parabéns pelo Fórum de Mineração dos Agregados. Quero cumprimentar a todos os membros da diretoria que estiveram aqui na frente, que realizaram o trabalho de poder ter casa cheia hoje e, sem dúvida alguma, pela representatividade que vocês representam e, acima de tudo, pela importância que vocês têm no desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul. Quero cumprimentar o representante da ANEPAC, Fernando, e a todas as outras entidades que foram aqui já citadas no protocolo. Eu quero cumprimentar particularmente o CPRM, o DNPM, pela parceria que tem feito com a Secretaria de Minas e Energia, acima de tudo pelas informações que passaram para a Secretaria de Minas e Energia, porque quando nós assumimos a Secretaria, por ter sido recriada a Secretaria, eu confesso, nós não tínhamos um documento, um registro da área de mineração do Estado relacionado à antiga Secretaria de Minas e Energia, e da mesma forma na área de energia nós também não tínhamos. Então nós tínhamos que buscar essas informações e eles foram muito importantes para nós. Quero também cumprimentar o diretor Carlos Augusto, que aqui está, que é quem coordena de fato o nosso Comergs dentro da Secretaria, e dizer brevemente que assim que nós assumimos a Secretaria de Minas e Energia, eu, no primeiras 2 semanas, fiquei um pouco impressionado, porque a pauta era muito energia e pouco mineração. E aí nós recebemos o setor vinculado ao carvão, até aqui nós temos o presidente da CRM, Edvilson, quero cumprimentar ele, a diretoria, e também da área privada, e tínhamos a Gabritas e Sindibritas muito presentes. Agora, o restante do estado do Rio Grande do Sul, onde estava a mineração do Estado, ela era ausente na presença da Secretaria de Minas e Energia, principalmente nos debates. Por isso que nós, e aí estimulados pela Gabritas e Sindibritas também, resolvemos criar o COMERGS, o Comitê de Planejamento de Mineração do Estado, fazendo com que nós tivéssemos a iniciativa privada propondo e avaliando as necessidades do setor de mineração do Estado para o governo, e que nós invertêssemos o foco. E aí eu posso usar as palavras do governador Sartori. O governador Sartori falou que nós, no primeiro momento que encontramos o estado do Rio Grande do Sul, nós tínhamos que não espantar o empreendedor, que cativar o empreendedor e dizer para ele que o estado do Rio Grande do Sul era um bom estado para se investir. E o governador, pelo seu jeito simples, tem uma frase que ele diz: se não ajuda, pelo menos não atrapalha. O estado estava atrapalhando muitas vezes. E nesse setor de mineração, prefeito Pazinho, quero te cumprimentar, prefeito de Bento Gonçalves, meu amigo, esse setor de mineração, nós gostaríamos, como Estado, de que a Secretaria de Minas e Energia tivesse o perfil de ser proponente. E aí, na criação do Comergs, com seus 8 subcomitês, e como o setor é muito complexo no estado do Rio Grande do Sul, nós teríamos que ter subcomitês específicos para debater cada assunto. E aí nós temos aqui o próprio vinculação do sindicato, da associação, como os presidentes e representantes do Comitê de Agregados da Construção Civil. E nós queremos, estamos agora finalizando a primeira fase, porque o comitê foi criado no dia 1º de outubro de 2015, o seu decreto, e nós estamos já na primeira fase da própria criação e proposição de tudo aquilo que se necessita na criação de programas, de políticas públicas, das dificuldades que cada setor especificamente enfrenta no estado do Rio Grande do Sul, e encaminhando para o comitê para que a gente possa fazer a primeira rodada de debate junto com a Secretaria de Minas e Energia, e daí sim começar a trabalhar em cima das dificuldades relacionadas ao setor dentro do Estado. E nós temos aqui muitos avanços já previamente, se eu posso dizer. Primeiro, é a abertura que o Estado tem, e essa é uma diretriz do governador José Ivo Sartori, de atender aos empreendedores e escutá-los e tentar criar essas diretrizes novas para que a gente tenha o desenvolvimento do Estado. Segundo, está aqui o Renato, que representa a FEPAM, as novidades que nós temos na agilização e na agilidade do licenciamento. Melhoramos muito, mas temos muito ainda o que melhorar, e nós conseguimos, dentro da Secretaria de Minas e Energia, criar um vínculo direto e um trabalho específico com a FEPAM, com o setor de licenciamento,
para que nós estamos hoje acompanhando diariamente o andamento dos processos e conseguindo priorizar aqueles processos que há muito tempo estão trancados, ou têm a perspectiva, muitas vezes, de ter um tempo mais demorado, acompanhar aqueles processos que são prioritários para o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. Nós queremos chegar num momento em que nós não precisemos, como Estado, priorizar processos de licenciamento, que todos andem dentro de um trâmite normal. Mas visando a situação em que, sim, nós encontramos os processos de encaminhamentos de licenciamentos e o volume que se tinha dentro do órgão ambiental, nós tivemos que fazer algumas priorizações relacionadas à necessidade de desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. E, para finalizar, nós avançamos muito na Secretaria de Minas e Energia, com a criação do Comergs. Nós estamos agora construindo o Plano Estadual de Mineração, em parceria com o Ministério de Minas e Energia. Nós havíamos alinhado, e agora com essas mudanças do Ministério, nós retomamos esta parceria, para que a gente tenha, de fato, uma radiografia do Estado do Rio Grande do Sul, aonde deve-se priorizar os investimentos, os empreendimentos dentro do Estado, quais são os impactos positivos relacionados ao desenvolvimento econômico do Estado, principalmente o estímulo daquelas regiões no Estado do Rio Grande do Sul, que são regiões menos favorecidas com o desenvolvimento, que a gente tenha essa condição de propor o Plano Estadual de Mineração. Mas, para finalizar, quem vai propor as políticas públicas, quem vai propor e construir os projetos que a Secretaria terá como prioridade dentro do Estado do Rio Grande do Sul, é o Comergs. São os comitês que nós criamos, os subcomitês que vão nos dizer, olha, no nosso setor, a nossa necessidade é essa. E é a partir daí que nós vamos criar projetos, nós não vamos simplesmente com nossos técnicos, ou simplesmente que a Secretaria pense o que é bom para o Estado. Quem sabe o que é bom e qual é a necessidade do Estado é quem vive o dia a dia do Estado, é quem empreende, é quem passa dificuldade, é quem investe financeiramente e muitas vezes não tem retorno com as barreiras criadas pelo próprio Estado. E essa é a realidade que nós temos que mudar, nós temos que fazer a inversão e que o empreendedor seja de fato tratado como uma pessoa que pensa no futuro do Estado, como foi dito aqui pelo Fernando. Nós temos que ter o futuro melhor do que nós enfrentamos hoje. Por isso, a Secretaria de Minas e Energia está à disposição de todos vocês para que a gente possa construir juntos o futuro do Estado. Um abraço a todos. Secretário, nós temos aqui 3 perguntas que foram encaminhadas por e-mail. Vamos lá. A primeira é... Vamos ver se eu sei responder, viu? Ok. A primeira é qual a interação ou ação entre os órgãos de governo que o governador Sartori está elaborando ou desenvolvendo com foco no setor de agregados, brita e areia do Rio Grande do Sul. Bom, primeiro, eu acho que a intenção é justamente essa que eu falei, que o Estado tem que ser o proponente, não o agente que tranque o desenvolvimento do Estado. Nós já encaminhamos, nesse sentido, a criação do Comergs, que era um setor que estava necessitando ser ouvido, necessitando ter uma parceria do Estado, e foi um pedido e uma proposição do governador que nós fizéssemos e construíssemos de acordo com a necessidade do Estado. Então, vejo que o Comergs é o primeiro grande passo que nós estamos dando a pedido do governador. O segundo é que a gente tem esse mapeamento relacionado a saber no Estado do Rio Grande do Sul qual é o planejamento a longo prazo que nós estamos construindo com o Ministério de Minas e Energia. Claro que nós temos setores específicos dentro dos conselhos à frente da Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, no qual a Secretaria de Minas e Energia também participa, e que nós estamos tentando buscar toda essa avaliação coletiva do setor privado para ver quais são as dificuldades que nós enfrentamos. Então, acho que o Comergs foi o grande passo. Ele não pode parar por aqui, né? A partir de tudo aquilo que nós formos enfrentar e avaliarmos de dificuldades, sem dúvida alguma, nós vamos ter que buscar e construir projetos específicos. Vamos pegar o caso de um setor que está um pouco mais avançado na nossa área, que é o setor de energia. Nós temos o COPERS, que é o Comitê de Planejamento de Energia, e agora, semana passada, nós criamos o RS Energias Renováveis, um programa que visa financiar empreendimentos de energia até 100 milhões de reais, com uma parceria com o Badesul e com o BRDE. Nada impede dessas dificuldades que nós enfrentamos hoje, nós
criarmos um programa parecido no futuro, para que a gente possa fazer com que o Estado tenha parcerias como agente financiador. Mas tudo isso vai depender da necessidade do Estado e como nós vamos construir com o Comergs. O senhor colocou exatamente aqui, tem a outra pergunta aqui, era a criação do Comergs, é elogiável e corrige uma deficiência histórica na estrutura do governo do Estado do Rio Grande do Sul. No entanto, ela não é suficiente. É necessário criar um órgão para executar as políticas traçadas pelo Comergs. A Secretaria pensa em criar um departamento ou setor para executar as políticas traçadas pelo Comergs ou vai executar as políticas através de convênios? Na verdade, a Secretaria de Minas e Energia ela é uma secretaria de meio, mas não uma secretaria de fim, infelizmente, é uma secretaria de planejamento, né? Ela hoje não é uma secretaria que tem o perfil de executar, de ter orçamento e executar obras e encaminhamentos. Gostaria que fosse ao contrário, gostaria que nós pudéssemos executar. Mas, pela recriação dela, ela está no momento de planejar. Então, o Comergs, na minha leitura, ele pode, e eu concordo em partes com a pergunta, que ele não é suficiente. Eu acho que, para o momento, ele é suficiente, porque, a partir dele, nós vamos criar, acho que uma pergunta está totalmente vinculada à outra, a partir dele, nós vamos, de fato, criar esses programas e essas novas necessidades. Agora, convênios são fatores interessantes, importantes, que o Estado tradicionalmente faz, eu acho que é uma condição de ser feito. Nós temos a própria condição de termos a Secretaria de Desenvolvimento, que tem esse perfil de incentivar e de desenvolver o Estado. Nós temos o Badesul, que pode nos ajudar na relação de financiamento de linhas específicas de crédito para desenvolver o Estado do Rio Grande do Sul, e que, a partir do encaminhamento que nós estamos fazendo hoje, nós vamos ter a necessidade da criação de perfil. Agora, o cuidado que nós tivemos, na Secretaria principalmente, esse é um pedido do governador, não é que a gente saia criando tudo, e nós, no futuro, não tenhamos perna para conseguir executar tudo aquilo que nós criamos. Nós temos que ser específicos e dar começo, meio e fim, e não ter aquela tradicional pecha de governo de inaugurar a pedra fundamental, depois construir, depois inaugurar de novo a obra lá na frente, e aí vem um outro e inaugura de novo. Não, nós temos que construir um programa específico, como é o caso desse comitê, para que a gente tenha, de fato, a programação e as respostas criadas por ali. E, a partir disso aí, nós vamos ter esses novos encaminhamentos. Mas não descartamos nada. Convênio é importante, eu acho que é fundamental. A própria Secretaria, como executora, isso é uma coisa que não está descartada, ela tem essa premissa, hoje não, porque nós estamos planejando o Estado do Rio Grande do Sul. Posso citar um caso específico. A Secretaria de Minas e Energia, a partir do ano que vem, vai começar a construir, a partir da consulta popular, nós conseguimos enquadrar pela primeira vez na história, a rede trifásica no interior do Estado para aquelas que foram selecionadas na consulta popular, ou seja, aquelas comunidades que têm dificuldade de fornecimento de energia elétrica, nós vamos mesmo executar. Ou seja, foi a partir de uma necessidade criada no Copergs, que é o Comitê de Planejamento de Energia. Então, as necessidades criadas dentro do Comitê de Planejamento de Mineração, nós vamos poder criar, de fato, essas condições de executar as necessidades que nós vamos enfrentar. A última pergunta é: como a Secretaria de Minas e Energia, a Secretaria de Meio Ambiente e o Departamento Nacional de Produção Mineral enxergam a viabilidade da brita reciclada a partir do processamento dos resíduos da construção civil? Qual o impacto nas mineradoras de agregados? Bom, eu confesso que eu não tenho, digo aqui com maior tranquilidade, né, grandes conhecimentos sobre o assunto da brita reciclada, mas quando se trata em reciclagem, eu acho que é uma tendência natural da evolução quando se reciclar o material da construção civil. Isso é importante. Agora, qual é a avaliação que tem que ser feita? Qual é a durabilidade, para que se pode ser empregada a brita reciclada e até que ponto e que distância se pode ser utilizado e que nós podemos ter ela como o vetor da construção civil. Se ela for, de fato, ela vai substituir a brita normal e ela tem capacidade para isso, é uma coisa. Agora, se ela não tem, ela vai ter que se enquadrar nos parâmetros que ela pode ser utilizada. E quem tem que dizer isso, de fato, não sou eu, porque eu não sou técnico da área. Quem tem que construir isso são os técnicos da área, informando, e acho que vocês têm toda a informação do setor, e a própria Secretaria de Minas e Energia abraçar e aportar essa decisão. Agora, eu acho que a reciclagem é importante, né, de todas as áreas. Hoje nós temos setores
e segmentos específicos de diversos, não da nossa área, mas de outras áreas que são baseados totalmente em cima da reciclagem. A brita reciclada, pelo que eu vejo com os dejetos da construção civil, ela tem uma área de atuação específica, ela tem a entrada no mercado, isso é pelo menos o que eu entendo, até o conhecimento que a gente tem, particularmente que eu tenho, e que nós temos que adequar ela à realidade para o que ela se encaixa dentro das construções. Acho que a realidade a Secretaria vai, sem dúvida alguma, a partir do órgão ambiental, que tenho certeza que é quem estimula tanto ou muito mais do que nós em relação a isso, para que a gente tenha um aproveitamento e que a gente possa pensar no futuro, como foi dito aqui, com as áreas cada vez mais sustentáveis, tanto a mineração quanto a energia, que ela possa ser sustentável e que a gente tenha essa garantia para o futuro. E só para finalizar, eu sei que tem mais perguntas, eu gostaria de recebê-las e poder dar o retorno dessas perguntas, e quem tiver outras perguntas aqui para a Secretaria que não foram encaminhadas, nós estamos à disposição para responder todas as perguntas com a maior tranquilidade do mundo. Se a gente entende do assunto, a gente responde, se não entende, a gente vai buscar informações. E se vocês avaliarem pelo site da Secretaria, que é www.sme.rs.gov.br, avaliarem, tiverem alguma sugestão, alguma crítica, alguma coisa para encaminhar, nós também estamos à disposição. Muito obrigado, um abraço a todos.